Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Toda a história é contada a partir de um ponto de vista. Um filme não é diferente. Se a gente muda o ponto de vista, às vezes a história muda radicalmente. Uns dois diálogos que tem no super simpático e domado, domesticada dramédia familiar, A Incrível História da Ilha das Rosas, me fez pensar nessa coisa de ponto de vista. Mas antes de comentar sobre, eu gostaria primeiro de agradecer a Keila Brasil, que me fez uma pergunta que se eu já tinha assistido ao filme, e eu até respondi, não, que não tinha me interessado o tema. Não, era mentira, me interessou o tema, é que eu esqueci de colocar lembretezinho para a Netflix me avisar. Se não fosse a Keila, eu teria passado batido, porque o tema me interessou bastante. Gostaria de convidá-los, então, a se inscreverem no canal Robertando, curtirem vídeos, compartilhá-los. Eu tenho sempre resenhas aqui da área cultural. É baseado numa história verídica que eu desconhecia, de um cidadão italiano, um jovem, só que o ator não está parecendo muito jovem, não. Porque o jovem é recém-formado de engenharia, esse ator não tem cara de quem está recém-formado jovem, né? Enfim, ele é um cara excêntrico. O filme poderia até ser mais excêntrico. Eu gosto mais assim, caretão. Mas a história daria pano para mais excentricidades. Mas tudo bem. Ele se forma em engenharia e ele gosta de inventar coisas. Então tá aí lá no começo, é um carro que ele inventou, adaptou, colocou o sofá da avó e tal. E ele quer ser livre. Então ele acha uma brecha na legislação internacional que diz que as águas marítimas daquela época eram até, sei lá, 6 milhas. Hoje em dia é bem mais. Diz que inclusive por causa desse fato aí. Então ele resolve construir uma plataforma, mais ou menos parecida com aquelas de exploração de petróleo, fora então das águas italianas, então águas internacionais, para ele poder fazer o que ele quer, ele com um amigo dele. E aí então as pessoas começam a ir para lá, e é bem no ano de 1968, imagina, a Europa, os Estados Unidos estavam pegando fogo, né, com as juventudes saindo para a rua, universidades sendo tomadas. Então, qualquer coisa assim que abalasse ou mexesse com o status quo era visto com muita desconfiança. E quando esse pequeno país, que ele coloca o nome de Ilha das Rosas, começa a querer ser reconhecido pela ONU, aí o negócio fica sério. Porque aí o governo italiano fala, não, e o lá, o Vaticano, isso aí pode abrir um precedente muito grave. E aí segue a história. E um filme que é super agradável de ver, tem momentos cômicos, tem momentos de drama, mas ele é bem familiar, eu gostei, eu recomendo o filme. Mas não deu para deixar de notar uma coisa, é uma história de Davi contra Golias, e a gente acaba torcendo, sei lá se torcendo é a palavra, mas você acaba meio que simpatizando pelo Davi, pelo pequenininho, né? Então, deixa o homem lá com a ilha dele, as pessoas só estão indo lá para dançar, isso que eu achei meio domado. Em 1960 e pouco, as pessoas não deviam ir lá só para dançar, mas isso não faz parte do que eu quero falar. O que eu quero falar é o seguinte, se você prestar atenção, é mais ou menos, não é discreto não, o amigo dele, porque eles precisam de dinheiro para construir aquela ilha, aquela, né, coisa lá de concreto. E ele tem um amigo que tem uma empresa, e esse amigo rouba dinheiro da empresa e culpa trabalhadores calabreses, né, italianos, imigrantes internos, migrantes, né, no caso, aí que estavam lá. Aí eu fiquei pensando assim, olha que legal, né, se essa história tivesse sido contada por alguém da família de um desses calabreses ou por um desses calabreses, provavelmente esse sonho de liberdade tão legal do George Rosa teria sido experienciado de maneira bem diferente, porque eu imagino assim, se você trabalha numa empresa e é acusado de desviar dinheiro, e no próprio filme o cara lá, o moço fala, não, eles depois se viram com a polícia. Então assim, eu sou um funcionário, né? Acho que não gostaria de ser acusado
de ter roubado da empresa onde eu trabalho, no caso do setor público, mas eu teria que responder processo e tal, para financiar o sonho de liberdade de alguém, né? Eu sou meio chato às vezes por algumas coisas. Então eu fiquei pensando, né, legal. O que dá manga para outros pensamentos, né? De quem que paga por sonhos que a gente vê em filmes e coisas. Não estou criticando o Giorgio e nem a ideia. Eu estou pensando só em questões mesmo de ponto de vista, né? Para a gente se colocar no lugar de quem aí, no caso dessa história, pode ter perdido, talvez até a liberdade, ou perdido o emprego para alguém construir uma ilha, uma ilhota. Eu não pude deixar de pensar. Mas o filme é bem legal. Tchau.